Olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ninguém perguntou, Mas a gente quer falar. Eu sou Renata. Eu sou Amanda. E hoje a gente vai falar muito. Muito. Hoje o podcast está um pouquinho diferente. A gente resolveu trazer para esse nosso momento aqui uma experiência na vida de Renata. Mas antes de começar esse papo, que vai ser um papo de fortes emoções, eu queria dizer o seguinte: se você está aqui pela fofoca, pode pular o vídeo. Porque apesar de todo mundo querer muito saber o que aconteceu e ter visto recortes nas redes sociais, o que a gente quis trazer aqui hoje realmente foi como toda essa situação tão impactante transformou a nossa vida, principalmente a de Renata, mas não menos a minha também, que vivi um pouco disso com ela. Então, eu acho que o episódio hoje vai ser de fortes emoções, né, Muitas amiga? emoções. Só de pensar em começar a falar, ouvir a Amanda, já tô toda arrepiada, fico com vontade de chorar. De realmente essa emoção de... É isso, né? Assim, as pessoas viram nas redes sociais, que eu passei, fui pra UTI, um drama médico, mas isso foram recortes que a gente vê nas mídias sociais. E não viram a transformação de tudo que aconteceu e começou muito antes. E o podcast tem uma importância muito grande em tudo que aconteceu, nessa transformação e nessa transformação contínua e do que vem da nova Renata por aí, né? Então, só para a gente contextualizar, no nosso último episódio foi justamente a gente conversou sobre o tema como superar desafios. E eu, por vários momentos, reforcei essa característica tão marcante de Renata, esse dom realmente que ela tem de lidar com coisas muito desafiadoras de uma maneira muito leve. Até assustadora, muitas vezes, eu confesso. E se a gente voltar um pouquinho lá atrás nesse episódio, tem uma fala dela em que ela diz, os meninos coloquem aí, tá, gente? Que aquele episódio estava sendo gravado e que muito provavelmente ela voltaria aqui depois para falar sobre a cirurgia. Quando o episódio chegar, né, porque a gente tá gravando, né, gente? Então, quando ele for ao ar, eu vou ter já feito uma operação vascular. A gente não imaginava o que estava por vir, né, amiga? E tem quanto tempo que aconteceu? Hoje tem, acho que 34 dias, desde a primeira cirurgia, e depois veio, né, a hemorragia e que eu fui internada na UTI. Realmente minha vida ficou ali, né, por um fio, mas Deus não quis, Deus me trouxe, Deus, né, esteve comigo em todos os momentos. Então, mas nesse período, assim, de cirurgia e de hospital e de parar, e nesse looping de doença na minha vida tem mais do que 30 dias. Não, mais do que 30 dias, não. Desde que você descobriu a doença, tem 6 meses. Ah, né? Não. Quando eu descobri a doença foi em novembro do ano passado, já tem tanto tempo. Então, olha só, a gente quis trazer, né? Na verdade, não foi a gente. Isso foi um desejo de Renata. E eu achei que seria maravilhoso poder compartilhar sobre esse ponto de vista. Um ponto de vista muito mais profundo e reflexivo sobre o que essa experiência trouxe para a vida dela e para a minha também, tá? Eu posso dizer que para a minha também trouxe muitos aprendizados. Porque quando a gente começou o podcast, né, a Amanda teve uma fala de Amanda que falava assim, a gente não entende, assim, a gente começou o podcast sem muito entender, né? Sem compromisso, sem entender muito o que fazer, mas uma fala da Amanda que era muito forte, que era assim, se eu conseguir impactar uma pessoa, eu tô feliz. Né? Eu sempre falei isso. E essa pessoa que ela impactou fui eu. Foi Deus me preparando, né? Me preparando ao longo desses meses para esse fato, né? Que aconteceu de forma tão forte na minha vida, que foi eu quase morrer realmente, essa hemorragia e eu estar preparada emocionalmente para que tudo isso acontecesse e eu conseguir lidar ainda de uma forma muito mais tranquila e mais fácil.
Porque toda essa transformação, olha tudo que a gente já falou aqui no podcast, gente, né? E eu não Sobre presença. Eu não tinha me tocado disso. Hoje a gente vindo pra cá, eu falei, tá, amiga, mas como que você quer trazer esse tema? Você quer contar a história toda? Você quer falar o quê? E ela me mandou uma coisa que eu fiquei realmente muito emocionada quando eu vi. Quando eu vi, desde que a gente decidiu, e na época eu não entendia muito bem porque eu contei isso aqui, eu falei, Renata, você tá ficando doida, qual é a lógica disso? Mas eu sentia no meu coração que aquilo tinha um propósito. Todos os temas que a gente conversou aqui e que a gente em algum momento achava que se a gente transformasse uma vida, foi o que você falou, eu falava, gente, se alguém virar uma chave com uma fala minha, eu já tô super feliz, eu não tenho nenhum comprometimento a não ser esse. E a gente pensar que nesses 6 meses, né, que foi mais ou menos mais um ano que a gente está tendo a gente está fazendo podcast, a gente falou de tantos assuntos que estavam te preparando para isso. Isso. Eu achava que eu fosse aprender para falar, e não que eu fosse aprender para poder viver de fato, né? Quando a gente falou muito sobre presença, sociedade do cansaço, que eu tive que estudar para poder Não, então vamos parar falar. Aqui. Vamos começar do começo. Vamos falar da Renata de antes. Como que era a Renata, não vou dizer nem antes dessa experiência, mas antes de começar a ter essa intenção de se expandir, não só espiritualmente, através, né, da sua fé, mas também do autoconhecimento. Como que era essa Renata? Eu era um rolo compressor, né? Eu era um rolo compressor, pensava muito pouco sobre as emoções, sobre o que fazia sentido. Eu agia, né? Fala assim, eu tenho muita menos facilidade de falar, mas eu tenho muita facilidade de fazer. Então, com força, sendo sempre muito, acho que forte, que é um dos meus dons, incisivas, pragmática, exigente com as pessoas, exigente comigo, né? Nos excessos, eu sempre me equilibrei nos excessos, gostando sempre de desafio, e quanto mais, melhor. Levando o corpo, a mente ao extremo. Ao extremo. E com pouca disposição de parar para entender tudo o que acontecia. Ou entender pequenas pausas que eu deveria fazer para poder entender também me observar. Sinais, né? E então, nessa época eu acredito que você já tinha alguns sinais do seu corpo. Não, já tinha, mas não ignorava completamente. Então a parte emocional para mim não era importante. E você era feliz ou você era só super produtiva? Não, assim, eu nunca tive problema. Eu sempre me entendi uma pessoa feliz, assim, eu era feliz no meu caos. Só que era mais doído, né? Então, eu era feliz, mas eu conseguia fabricar a minha felicidade na força. Então, a parte emocional eu simplesmente colocava dentro, fechava, esquecia e entrava no looping ali de produção, de exigência, de excessos, tudo mais. Mas eu sempre fui muito feliz, assim, naquilo que eu me propunha a fazer. E quando eu não era feliz... hoje, pra Renata do passado, com a consciência que você tem hoje, você acha que essa Renata, ela tinha um vazio, ela tinha questões? Não, eu não tinha vazios, não. Isso, eu sempre fui muito de verdade, assim. Quando eu tinha, eu encerrava os ciclos. A gente falou até de encerramento de ciclos, também, né? Por conta da minha facilidade, muitas das vezes, de encerrar. Então, todos os momentos que eu me via fragilizada, ou triste, ou sem sentido aquilo que eu vivia, eu tinha facilidade, assim, uma facilidade relativa de, olha, isso aqui não faz sentido, então vou fazer outra coisa. Né, eu vou fechar isso aqui, vou finalizar esse trabalho. Assim, eu já saí de Cachoeiro, mudei para Vitória, né, assim, já troquei de trabalho, né, então, assim, se uma coisa não faz sentido, eu saio de uma academia e vou para outra, feliz da vida, termino um curso, vou fazer o outro, fecho um curso, comecei faculdade, larguei no meio do caminho, isso aqui não faz sentido para mim, não. Tá, então basicamente era uma Renata que não tinha muito tempo para outras coisas a não ser para produzir. Produzir, exatamente. Produzir. E aí, quando que isso, e talvez, qual foi o ponto, você se lembra, assim, qual foi o ponto de virada? Que começou a te fazer a olhar a sua vida de uma outra perspectiva? Porque em algum momento você quis olhar a sua vida de uma outra perspectiva. Eu, de toda essa forma, quando você até me perguntou assim, você era feliz? Eu era. Era uma felicidade que hoje eu sempre enxergo assim, porque Deus me sustentou desde sempre. Mesmo quando eu não tinha essa clareza, eu sentia. Então, num determinado momento, eu comecei a sentir isso de uma força maior. Nossa, minha vida tinha tudo para dar errado,
mas foi dando certo. Aí, se eu fizesse... Eu sempre tive esses valores cristãos muito fortes dentro de mim. Só não praticava muito, né? Então não permitia... eu não permitia muito dessa conexão com Deus, mas eu tinha esses valores. E aí eu comecei a perceber esse amor de Deus na minha vida, e isso começou a me tocar de uma forma muito mais profunda. Até que chegou um determinado momento, eu já estava até aqui em Vitória, que é engraçado, né? Deus me mandou um... Eu tinha separado, recém-separado, as fofocas da vida, né? As curvas As que a vida curvas dá, que a né? vida dá. E aí Deus me mandou um namorado que era quase um pastor. E aí naquele momento, foi quando eu realmente parei e falei assim, Senhor, o Senhor tá me dando uma aprovação. Assim, eu tô sentindo que o Senhor agora já me chamou de vez, de todos os jeitos, e eu não fui. Então eu entendi que ou eu ia pelo amor ou eu iria pela dor. Ali você entendeu Ali isso. eu entendi isso. Então, E aí eu imagino que você começou a buscar a religião. a partir dali eu comecei a buscar ainda mais entendimento. Né? Não a religião pela religiosidade, mas mais entendimento. De um propósito além do material, né? Exatamente. Entendi. E aí, continuei nessa caminhada e Deus maravilhoso vai trazendo aquilo que a gente precisa, Sim, ou aquilo que a gente intenciona. Que a gente intenciona e aquilo que ele também intenciona para nossa vida. Sim. Né? E a partir disso veio nossas bicicletinhas. Apareceu né? eu. Apareceu a Mandinha na minha vida. Nós já éramos amigas, Isso. A gente já tinha uma conexão também que assim, que não se explica. Eu falo assim, que tem coisas que a gente não consegue, eu não consigo explicar, né, assim, Amanda casada com as filhas, a gente tinha, né, os nossos filhos eram amigos, mas a vida vai afastando, porque eu separei, passei a ter um outro ritmo de vida, e em algum momento a gente volta a se reencontrar diariamente na academia. Sim. Né, e aí naquele momento, através, né, de nós sentarmos na bicicleta, a Amanda sempre com essa fala, com esse dom dela de fala, de falar sobre presença, sobre olhar para si, a diferença quando a gente só faz, de entender os porquês que a gente faz. Então você começou a me tocar, né? E eu queria melhorar, eu queria ser diferente, eu queria entender os porquês, eu queria ter uma percepção maior sobre aquilo que eu vivi ou aquilo que eu sentia. E foi você que foi trazendo isso para mim. Amiga, então, nossa, isso é muito incrível. É muito incrível. Naquele momento, quando você me chama para fazer um podcast, que eu olho para você e falo, você tá ficando doida? Mas algo no meu coração, eu não canso de repetir isso, algo no meu coração dizia, você tem que fazer. E aquilo fazia meu coração vibrar realmente. Eu falei, gente, você quer saber de uma coisa? Eu tô numa altura na minha vida que eu tô buscando realmente a minha agradabilidade. É uma coisa que me dá prazer fazer isso. Então, vamos falar? Vamos falar? E aí você veio com o seu propósito, né, de falar, de conseguir fazer mudanças significativas em mim. Sim. Que assim, não são perceptíveis, né? Não é um recorte são mudanças reais de sentimento, de mindset, de buscar outros, não é nem outros valores, mas buscar outros propósitos, né? Sim, outros olhares, assim como você trouxe também para minha vida outras formas de enxergar várias coisas. Então essas trocas foram sempre maravilhosas. E eis que a gente vai refletindo sobre assuntos diversos e tudo acontecendo. E aí a gente chega em dezembro do ano passado, mais precisamente em novembro. Foi em novembro, eu vinha, né, vinha nessa vida de esportes que eu amava, de alta intensidade, Ironman, alta performance para quem via, porque eu entendia já que meu corpo não sustentava, não estava dando conta. Então isso é importante, uma vida baseada em dor. Em dor, e que eu passava por cima. Dor normalizada. Veja como esse ponto, gente, quando a Renata me fala isso, assim, é difícil até para mim alcançar. Eu sentia dores todos os dias. Era todos como se a dor para ela fosse uma coisa normal. Quantas pessoas vivem assim? Eu me dei conta que muitas dores emocionais que as pessoas normalizam. Dores emocionais, mas no seu caso eram físicas. Era física também. Ou seja, ali era um corpo gritando e a capacidade de se auto-observar em nível 0, desrespeitando 100%. Calma, amiga, mais uma pra me criticar, socorro, não, Jesus. Amiga, isso é só uma constatação, você já entendeu. Aquilo, assim, o corpo, o seu bem precioso, o seu templo que Deus te deu, tão saudável, tão forte, gritando, e a dor normal. Ou seja, gente, quantas pessoas nesse momento estão normalizando dores?
estão normalizando sinais, porque Era. o corpo dá sinais. Só que se a gente vive num piloto automático, num rolo compressor, Mas, numa energia de 100% produtividade, zero então, autoobservação, a mas gente aí não por outro percebe. lado, o que eu percebo dentro, né, dentro do meu corpo? O dom que Deus me deu foi da força. Então, aonde as pessoas muitas das vezes também desistem por pequenas, não estou falando de grandes dores, muitas das vezes onde as pessoas desistem por pequenas dores, eu sustentava com dor grande. Mas aí a gente traz para os equilíbrios. Exatamente. Que é o que aonde a eu gente não tenho isso aqui. Aonde a gente sempre fala. Eu não sou uma pessoa de equilíbrio, né? Papai do céu não falou pra mim, não colocou esse dom na minha vida. 8,80 é gigante. E aí é que mora o perigo, entende? Porque isso a gente já falou algumas vezes, é um dom que você tem. Dessa resiliência, dessa força de não do parar. equilíbrio, Senhor, me ajuda, me dá um pouquinho de equilíbrio, tô tentando aprender. Equilíbrio, isso não é mais um dom, isso é nocivo. Porque você negligencia sinais claros de um corpo estafado que está gritando por socorro e você não está dando atenção. Mas aí, dito isso... Não, amiga, e é pura verdade, assim, isso é pura verdade. Quantas pessoas negligenciam, como eu negligenciei por muitos anos, um corpo gritando e a gente querendo continuar e querendo continuar. E achar que continuar é o melhor pra gente. E cenário de força. De potência. De força, potência, de resiliência. É uma série de coisas. É o não se permitir fraquejar. Porque às vezes fraquejar é necessário. Não é fraquejar a palavra, se render, soltar. Mas era mais do que isso. Se deixar cuidar. Mostrar fragilidade. Então era uma coisa que eu não... cuidar é mostrar fragilidade. Não é permitido numa pessoa com padrão como o seu. Não é permitido. Não. E aí, em dezembro do ano passado, Renata descobre essa doença. Conta um pouquinho pra quem não sabe, porque as pessoas me perguntam, eu tenho meu jeito de contar. Mas ela que vai contar. Vai lá. As pessoas perguntam muito em novembro do ano passado, mais precisamente, eu descobri uma doença rara chamada endofibrose da artéria ilíaca. É uma doença rara que acomete... A primeira vez que eu ouvi ciclista de alta performance, eu olhei alta performance. Aí você já se achou, já né? Me achei, maravilhosa. Até nossa, porque... Já gostei dessa doença, tem tudo a ver comigo. Uhul! Nesse nível. Mas enfim, eu já sentia muitas dores, já não estava conseguindo correr. E foi num pedal, e mesmo assim eu pedalava, né? E aí, mesmo com tudo, eu falava, você pedalava com uma perna só com a esquerda. A direita já tava toda dormente. Fui fazer um pedal para Santa Leopoldina, gente. É assim, é chão, era 100 quilômetros. Eu e meu compadre, mais 2 amigos dele. Falei, eu, mulher, com 2 homens, como é que... Aí eu senti uma dor muito forte na perna. Cheguei a falar com ele, até achei o vídeo agora. Achei que fosse uma trombose, mas eu vou pedir arrego? Não vou, ainda mais com 2 homens, 2 homens que eu não conhecia, jamais. Eu continuei pedalando com uma perna só até chegar em Santa Leopoldina. Nossa, gente, olha que louco. Uma dor na perna, enfim. Cheguei, aí tomei café, falei, agora é só descer. Pronto. Voltou ainda? Voltei, claro. Voltei. Meu Deus. Voltei. Aí cheguei em Vitória, senti que eu tava diferente. No dia seguinte, eu fui pra academia para fazer qualquer coisa e minha perna já não respondia. Ela ficava dormente de qualquer caminhada que eu desse. Tipo quando você fica com a perna assim embaixo da perna e fica tipo formigando? Exatamente, toda formigando. Sem sangue? Sem sangue, Por quê? Porque minha artéria fechou, minha artéria fibrosou. Entendi. Então essa doença é uma doença que normalmente as pessoas descobrem de 4 meses a 2 anos. Eu demorei mais de 8 anos para descobrir. Por quê? Porque eu sentia dor. Não ia no médico? Não, eu ia no médico, fui em vários médicos, mas como eu continuava, acho que as pessoas também vão minimizando aquilo que a gente sente. Então não tinha mais pra onde pesquisar. Doença rara também é difícil de diagnóstico. Enfim, então achavam só que era excesso meu. Aí fui pra médico em BH, já operei perna, porque achavam que era outra coisa. Como é que foi nesse momento pra você? No primeiro momento, assim? Nesse momento eu tinha vontade de acolher a Renata, colocar no colo e chorar com ela. Você teve essa... Eu tive. Na hora quando eu descobri, assim, uma emoção e uma fragilidade. Foi um misto. Assim, era como se aquilo tivesse saído das suas costas, né? Tipo assim... Foi o momento que eu saio, olho pra coitada, assim, pra menina que sofreu. Eu olhei como se fosse uma menina, realmente. Sofrendo todos esses anos, calada, assim, basicamente, que poucas pessoas sabiam, porque me viam correndo, me viam nadando, pedalando, ganhando medalha. E poucas pessoas sabiam exatamente da dor que eu sentia pra fazer o que eu fazia. E eu não fazia também muita questão de falar. As pessoas viam porque eu tinha que parar no meio da prova pro meu sangue da perna voltar.
Então, por conta disso, quando eu fraturava, fraturei quadril 2 vezes, fraturei pé. Então, assim, as pessoas só acompanhavam, enfim. E aí, esse sentimento de vontade de acolher essa menina, essa criança que sofreu tantos anos, mas foi um alívio de saber o que a gente Só de você ter tem. esse sentimento de acolher, significa que algo em você já tinha mudado, né? Você Sim, percebe? sim, Porque aquela Renata lá de trás jamais teria essa reação não de querer teria. acolher a Renata. Ela ia agir diferente. Ia. E aí eu marquei a primeira, fui a São Paulo, médico especialista, né, que são poucos os casos, e ele veio a Vitória para me fazer a primeira cirurgia, que era fazer uma angioplastia e passar um balão. Então, assim, era uma cirurgia que seria relativamente simples, faz por catéter, passa um balão, abre a artéria, que a doença é na artéria, né, onde tem um fluxo grande ali, uma artéria eu vou falar igual você me explicou, é como se desse uma queloide, né, amiga, por dentro da artéria. Por dentro da artéria, tipo deu uma queloide. De cicatriz, aí aquela fibrose isso, vai na artéria, então foram 10 centímetros de fibrose. Então, assim, você pensar que 10 centímetros é isso aqui. Fibrosou em 10, né, aqui 10 centímetros, tudo fechado, então não passava sangue. E aí o médico veio, a gente fez a primeira cirurgia. Isso foi em dezembro do ano passado. Eu me lembro que a gente tinha acabado de gravar aquele episódio do final do ano, quem é você no final do ano. E aí foi também uma... Você tava bem tranquila. Eu tava super tranquila, ia ser simples. De simples, acho que na minha vida não tem nada, né? Nunca tem, é sempre um desafio atrás do outro. A cirurgia não foi bem sucedida. Então, assim, tive uma complicação. Que era cirurgia simples, tive uma complicação na cirurgia, mas nem foi por conta disso. Eu tive trombose na cirurgia, enfim. Mas a cirurgia não foi bem sucedida. E, de novo, entre quando eu fiz a cirurgia e até descobri que ela não tinha sido bem sucedida, por quê? Porque essa doença, ela tem uma característica. Quando você está em repouso, a imagem que se vê, seu sangue está passando normal. O problema é quando você faz movimento. Que aí, top. Que aí que dá esse... né, a artéria ficava endurecida, aí o sangue não passava. Só que quando eu fazia aqui em Vitória o exame, não, você tá normal, vida parada, normal. Né? Parada. O médico chegou a falar que, Renata, você tantos anos sofrendo com dor, isso não é da sua cabeça, essa dor? Eu falava com ele, doutor, não, continua, insiste. Doutor, tô pior do que eu tava antes, meu pé tá doendo muito, minha perna tá doendo, eu tô com isquemia na coxa. Ele, não, seus exames estão normais. Não é possível. Aí vem de novo, acho que até pior, né? Assim, você entender que seu corpo tá gritando, mas os exames ninguém acha. Ou não querem, assim... Aí eu passei de louca de novo, né? Enfim, aí essa fase foi muito ruim. E aí eu fui a São Paulo pra fazer o exame, porque aqui em Vitória não fazia. Aí eu fui fazer o exame em movimento. Aí, só que isso já era abril. Então eu passei dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, continuando sentindo, sem poder fazer muita coisa. Quer dizer, eu pedalava ainda, eu não conseguia caminhar. Nesse momento, você foi muito julgada, inclusive por mim, de não fazer o pós-operatório decente. Você acha que isso teve? Não, zero, teve nada, zero, não é mentira, não teve pós-operatório, não teve pós-operatório. O médico, tudo que você fez, o médico liberou. Liberava. Porque eu chamava ela de o terror da medicina. O pesadelo dos médicos intensivistas. É o pesadelo, é ela. Não, eu fazia tudo que o médico tinha assim. Você tem que ficar tantos dias, eu fiz. Só que quando eu voltei, meu corpo não respondia. Uhum. Enfim, fui fazer o exame lá em São Paulo, depois de tantos meses. Aí, até porque eu tive um acidente de bike no meio do caminho também, né? Você já estava operado nessa Já estava operado. Já estava com a perna, essa direita sem funcionar. A perna direita não estava funcionando bem. Eles deixavam você pedalar mesmo com esse problema? É uma pergunta que eu te faço. Não, ele pediu para pedalar indoor, porque se eu caísse, eu poderia ter algum problema, porque eu estava tomando remédio para... sim. Entendeu? Assim, mas entendi. Ela foi lá para Alphaville pedalar na vida louca e caiu. Mas tá, aí nesse período descobriu-se que a cirurgia não tinha dado certo. Vai fazer a segunda cirurgia. Vai fazer a segunda cirurgia. Aí o médico, aí foi quando a gente gravou que eu operaria de novo uma semana depois. Que foi agora Que foi agora dia 1º de junho. De junho. E aí o médico veio, vamos fazer a cirurgia. Era uma cirurgia mais invasiva, então assim, ia abrir a barriga. Lógico que a gente sofre, né? Porque a gente quer pensar na parte estética. Tudo abre a barriga, pega lá a artéria, corta a artéria, limpa a artéria da fibrose. A artéria. Aí enxerta, foi um enxerto de boi na artéria, para ela ficar mais expandida, né, porque a minha artéria tinha endurecido. Costura de novo e vida normal. Falou, 15 dias você tá caminhando. Maravilhoso.
Saiu da cirurgia. Fomos nós lá no... Você lembra disso? No Qual chakra. Foi. Lembro. Chegamos lá num determinado local que a gente queria ver para fazer um evento. Fazer um evento que a gente já tinha anunciado. Que a gente já tinha anunciado aqui no podcast, inclusive. Aí ela falou assim pra mim, nossa, amiga, que dor na perna. Aí eu já julguei, né? Falei, é claro, quem mandou você dirigir? Não era pra você estar dirigindo? Você tá teimosa, você tá dirigindo. Ali eu senti que minha perna tava doendo. Começou a eu me doer. lembro. Só que eu tinha acabado de fazer cirurgia, o médico falou assim, não, agora 100%, não vai ter mais problema, não vai ter problema. Cirurgia, acho que já tinha feito algum exame. Não tinha feito ainda não. Não, você falou que a perna Enfim. tava doendo e eu senti, quando você falou que a perna tava doendo, não era só a dor que você tava expressando ali, eu senti, você tava expressando uma preocupação. Porque, tipo, uma não era tristeza, pra né? tá doendo. É uma tristeza, Por que porque você já que operou isso tá 2 doendo? vezes. Eu senti algo mais pesado do que simplesmente uma dor de alguém que achava que uma dor poderia ser normal no pós-operatório. E aí, fomos pra casa. Aí fomos pra casa, isso era o quê? Quinta? Na outra semana, a gente fez uma reunião na sexta-feira. Gente, minha memória tá... Eu tô dando desconto, eu vou relembrar. Aí, na outra sexta-feira, a gente se encontrou, era de manhã, a gente se encontrou depois da academia. Eu não fui na academia, não. Não, eu depois da academia e você chegou pra encontrar comigo. Aí a gente se encontrou e naquele momento você me disse assim, amiga, acabei de receber meus exames, a cirurgia não deu certo. Foi. Eu Isso falei, na sexta-feira, assim, dia amiga, 12 de junho. Foi. Como assim, amiga, não deu certo? Cara, não sei. Acabei de mandar os exames pro médico de São Paulo, nem me respondeu. Vamos ver o que vai dar. Sexta de manhã. E aí, amigos, mal sabíamos nós o que se sucederia daí pra frente. Mas a gente volta pra contar no próximo episódio. Acabou? Gente, você! Claro, minha filha! Você tá achando que eu vou vender sua dor aqui a qualquer custo? Vou não! Tem um preço! Tem um preço, tudo nessa vida, nada de graça, gente. Não existe almoço grátis. Não!